camaradas? Bom, hoje vamos seguir falando um pouco sobre o direito internacional, mas agora tentar localizar melhor a história do direito internacional, né? Acho que a gente pode começar um pouco com as primeiras guerras que foram estabelecidas no Império, no Egito Antigo. Não, estou brincando, a gente não vai tão longe não. Mas a gente poderia falar desde o Egito Antigo, de Alexandria, das guerras do Peloponeso, Alexandre o Grande e tal, mas, na verdade, para os falantes da língua portuguesa, para os brasileiros em especial, é bem marcante um tratado de direito internacional, que é o Tratado de Tordesilhas, quando as nações colonizadoras dividiram o mundo, no caso a Espanha e Portugal, dividiram o mundo segundo o seu entendimento. Inclusive Portugal nem mal conhecia, nem tinha o completo conhecimento da região que estava sendo dividida, e a partir daí começa a invasão do Brasil pelos portugueses. Mas o direito internacional, até para a gente não se alongar muito nessa parte prévia, mas a gente vale a pena pincelar que já nesse momento tem algumas características marcantes, já nessa parte da invasão das terras hoje chamadas de Brasil pelos portugueses, em que você tem, por exemplo, o uso muito da questão da primeira da invasão, da colonização, mas também de mercenários, o uso de piratas, a própria Companhia das Índias Ocidentais, quando os holandeses dominam uma parte do território do Brasil, o chamado Nordeste brasileiro, os holandeses dominam boa parte do Brasil com o uso de mercenários e com o uso já de formas de exploração mercantil, já formas iniciais do capitalismo, já a partir daí. Mas vamos avançar um pouco para a gente não se alongar tanto nessa parte. Eu acho que um elemento bem marcante do direito internacional dá para a gente estabelecer o Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele é um momento em que você tem a divisão do mundo por potências que naquela época ainda não eram exatamente imperialistas, ainda eram mais colonialistas, ainda estava na fase mais colonial, mas a divisão do mundo. E essa divisão vai se dar exatamente ao fim das guerras napoleônicas. E aí é um elemento interessante para a gente entender, porque você tem o processo da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, você tem todo um processo, enfim, propriamente dito, revolucionário mesmo da Revolução Francesa, ou seja, do seu momento mais à esquerda, por assim dizer, o Robespierre e tal. Depois o Robespierre é guilhotinado, depois tem o desenvolvimento do processo da Revolução Francesa, em que você vai ter a ascensão do Napoleão Bonaparte, e o Napoleão Bonaparte, a partir daí, passa a ter um avanço imperial, um avanço em que ele tenta tomar toda a Europa, assim, tenta avançar para toda a Europa, sai de Paris e vai até Moscou e tal. Então tem todo um processo da Revolução Francesa que depois o Napoleão é derrotado, enfim, é tirado do trono, e a partir daí, com a derrota do Napoleão Bonaparte, você tem em 1815 o Congresso de Viena, em que se reúnem as potências, então as potências europeias, inclusive com a participação da Rússia, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? Os Habsburgo comandando isso, e eles fazem a partilha do mundo, na verdade. Eles meio que desenham as fronteiras
da África, fazem uma divisão da China, fazem toda uma divisão do mundo a partir desse congresso. Tanto é que você vê vários países africanos até hoje têm fronteiras em linha reta. Geralmente a fronteira dos países são demarcadas ou por alguma questão geográfica, como natural, como um rio, uma montanha, uma coisa do tipo, ou então por alguma questão de ocupação cultural de determinado povo e tal. Não, na África simplesmente eram as potências imperialistas chegando lá e dividindo como bem entendiam. Então, isso aconteceu nesse momento histórico do Congresso de Viena, e isso eu quero demarcar o seguinte: a ordem, digamos, do tratado, do direito internacional, ele geralmente é fruto de grandes guerras, como no caso as guerras napoleônicas. Então o resultado das guerras napoleônicas, o resultado disso, você depois vai sintetizar num acordo entre os vencedores. Aqueles que são triunfantes das grandes guerras depois pactuam entre si a divisão do mundo e o desenho de como o mundo vai ser doravante, daquele momento em diante. Então, depois desse período histórico, a gente tem aí, do restante do século XIX, diversos fatos marcantes para a história da humanidade. Então você tem depois um processo das revoluções que acontecem principalmente no ano de 1848. Eu, como pernambucano, vou dizer que a Revolução Praieira foi a que abriu esse processo de revolução, mas brincadeira. Então, assim, as revoluções que eu me refiro de 1848 são principalmente revoluções na Europa. Tem uma série de revoluções, uma série de lutas revolucionárias, mas que não levam efetivamente ao poder ainda o proletariado, embora que naquele momento já, coincidentemente também naquele ano, já é escrito o Manifesto Comunista, em que já sinaliza um pouco do que estaria por vir, mas você depois, logo na sequência, você tem a Guerra da Crimeia, em que a Grã-Bretanha apoia o Império Turco-Otomano contra o Império Czarista da Rússia. Depois você tem a Guerra Franco-Prussiana, em que com a derrota depois da França, você abre espaço em que a Comuna de Paris se estabelece. Então é a primeira vez que o proletariado toma o poder por pequenos 3 meses, mas o proletariado toma o poder na cidade de Paris, e que, bom, perdeu o poder porque não avançou para cima de Versalhes e não matou de vez a burguesia, porque tivesse avançado para Versalhes e aplastado de vez a burguesia, teria se iniciado a primeira república socialista proletária do mundo já a partir da França em 1870. Mas, enfim, isso a gente poderia até desenvolver depois mais outro ponto. Mas o resultado depois da Comuna de Paris, e o resultado que depois é derrotada a luta da Comuna de Paris, e esse intervalo depois da guerra, o intervalo entre a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, até a Primeira Guerra Mundial, é um momento depois em que a gente vai ver mais na frente que é quando vai se estabelecer uma nova forma de exploração em que se inicia o modo de exploração do imperialismo propriamente dito. E depois aí, em 1915, o Lenin já vai escrever Imperialismo, a fase superior do capitalismo, e a gente já vai, essa ordem mundial, isso vai se desenhando já a partir desse momento. Nos Estados Unidos também, mais ou menos nesse período, você tem a Guerra de Secessão, em que você tem os sulistas tentando manter o escravagismo e o norte derrotando. Karl Marx, inclusive, faz uma série de análises muito interessantes sobre a Guerra de Secessão. Mas eu acho que esses são elementos importantes que servem de balizador para a gente entender um pouco o que foi o século XIX, mas principalmente como prelúdio depois do que vai mais na frente vai desaguar na Primeira Guerra Mundial. E aí eu acho que a Primeira Guerra Mundial já vai servir como um balizador para a gente entender a realidade do mundo no século XX e para depois caminhar até a atualidade. Mas esses aí são pontos que a gente vai avançar depois no outro vídeo, a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema.
Muito obrigado, camaradas. Até breve.